A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da transformação dos hinos, agora é o hino Alegria Sinto em Servir Jesus. Aqui é o Inário 3, ele era o hino 2 do Inário 3, mas aqui no Inário 3 era diferente, porque nos inários de agora a gente tem os hinos, por exemplo, Inário 5, do hino 1 até o 430 são hinos de cultos, aí também tem hino de funeral, de Santa Ceia. E do 431 até o 480 são os hinos de jovens. Mas no Inário 3 tinha do hino 1 até o 300, que era os hinos de culto. Só que ao invés de continuar os hinos de jovens, 301 até o final, não, ele voltava à sequência do número 1. Então, por exemplo, aqui, esse é o hino 2 de cultos oficiais, esse é o hino 2 para os cultos. Ah, mas o outro hino lá também é o 2, o de reunião de jovens. Também é o hino 2. Porque ele chegava no último hino dos cultos, aqui no caso esse hino é de funeral, né? O hino 300, e aí depois tinha aquela divisão dos hinos de reunião de jovens. Aqui ó, hinos de reunião de jovens, hinos para as reuniões de jovens e menores. E aqui ao invés de continuar do 301 em diante, continuar a sequência, ele voltava do 1. Então ele voltava do 1. Por isso que esse hino em questão é o hino 2. Se fosse continuar a sequência, ele seria o 302. Já que o último hino dos cultos oficiais, se bem que é de funeral, mas enfim, é o 300. Aí tem o hino 1 de jovens, e seria o 301, e esse aqui seria o 302. Mas como ele volta à sequência, ele é o hino número 2. Aqui ele estava em Mi bemol maior, um compasso quaternário simples. Aqui na estrofe ele está seguindo um formato de obra coral a 4 vozes, que é quando você tem as 4 notas aqui para cada voz, ó. Soprano aqui em cima, por exemplo, esse acorde aqui, o Sol é para o soprano, o Mi bemol para o contralto, o Si bemol para o tenor e o Mi bemol para o baixo. Fica esse padrãozinho aqui, sem muita passagem, sem acompanhamento, sem nada do tipo. É o que a gente está acostumado. Aí só que chega no coro, aí ele muda aqui, ó. A clave de Fá faz esses arpejos aqui, esses acompanhamentos, formato de arpejo. E aqui o tenor e o baixo tá fazendo a mesma coisa. Não tem divisão, aqui é um uníssono entre o tenor e o baixo, tá? Aí aqui são vários arpejos, né? Tem arpejo, vamos lá, de Si bemol maior, Mi bemol maior. Aí ele faz uns arpejinhos com Fá maior. E vai seguindo assim até o final, até essa parte aqui, ó. Aí depois ele tem umas perguntas e respostas, né? O clave de Fá pergunta, e depois o tenor e o baixo, clave de Sol, perdão, pergunta, e depois a clave de Fá, né? O tenor e o baixo respondem com essas cocheias pontuadas, seguidas de semicocheia. Aí tem umas pausas no final também, ó. Tem essas perguntas e respostas. Mas basicamente era isso. Essa era a parte chave do hino, né? Esse coro aqui com os arpejos da clave de Fá. Tan, 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 e assim vai. Esse era digamos assim, a cereja do bolo do hino, que as pessoas mais gostavam. Inário 4, ele passa a ser o 420. Se vocês verem aqui, eu até coloquei, ó, 2, entre parênteses, RJM, que é uma abreviação para reuniões de jovens e menores. Mesma partitura também, tá, gente? E essa daqui é a partitura original dele. Compositor, aliás, a compositora, o nome dela é Lelia Naylor Morris, mas aqui tá com uma abreviação de Mr. Aí tem o nome do esposo dela, se não me engano, que é assim que ela assinava as partituras. Mas aqui o Inário 4 está do mesmo jeito do Inário 3. Então aqui está do mesmo jeito do Inário 3. É a mesma partitura, a partitura original. Alegria Sinto em Servir Jesus. Mesmo título, aí aqui também as mesmas perguntas e respostas, os mesmos arpejos ali da clave de Fá no coro. A obra coral a 4 vozes no primeiro momento, né, que é as estrofes. Só que aí, infelizmente, Inário 3 e 4,
Mi bemol maior ali, tonalidade. Só que chega no inário 5, ele passa para Ré maior, agora ele é o 4, 3, 6, passou a ser em Ré maior e, infelizmente, aqueles arpejos, aqueles acompanhamentos do coro não existem mais. Na verdade, até existem, só que de outra forma. Vamos ver aqui, ó. Lá no inário 4 era tudo os arpejos com as cocheias, né? Si, ré, fá, si, mi, sol, si, e assim vai. Só que aqui ele está escrito de outra forma. Se vocês repararem, o tenor e o contralto, eles se conversam aqui. Ficou bom, eu gostei, só que assim, a gente tem que prezar pela originalidade, ou seja, a partitura do inário 3 e 4, que é original, o compositor, aliás, a compositora pensou desse jeito, então tem que ser assim, mas enfim. Aqui, o tenor faz essas 4 notas, si, ré, dó, si, aí o contralto continua, mi, fá, sol, mi. Aí aqui, depois, o tenor faz essas notas e o contralto também continua. Então, nesse coro, essas partes que eu acabei de mostrar do tenor e contralto é como se fosse as passagens do inário 4 lá, os arpejos do inário 4, só que de outra forma. Então, recapitulando, ó. O tenor faz essas 4 cocheias, depois, logo em seguida, o contralto faz outras 4 cocheias. É como se o tenor fizesse uma parte e o contralto continuasse ou respondesse. E aqui também, ó, tenor faz essa parte aqui e depois o contralto continua. Até uma sequência, né, ó. Cadê? Ó, si, lá, si, dó, tenor. Aí o contralto vem, ó, ré, mi, fá, sol. É uma sequência. O tenor termina no dó sustenido e o contralto continua com ré na sequência. Então essas passagens aqui do tenor e do contralto, pelo menos na minha opinião, pelo que eu vejo, é como se fossem esses arpejos aqui do inário 4. Acho que eles tentaram deixar pelo menos um pouco, né, essas passagens, só que lógico, não é a mesma coisa. E o que acontece? Quando você muda a tonalidade de um hino, principalmente quando você abaixa a tonalidade, já começa a ficar triste o hino. Esse hino, ele fala sobre alegria. Alegria assim de servir Jesus. No inário 4, isso daqui traz bastante alegria. Mi bemol maior é uma tonalidade mais viva, né? Pelo menos para esse hino, porque cada hino é único. Então, o compositor pensou naquela tonalidade. A letra foi escrita pelos nossos irmãos, mas a partitura foi escrita pelo compositor, no caso aqui a Lelia Naylor Morris, e ela pensou em Mi bemol maior, de uma forma viva. Só que aí quando você põe isso aqui em Ré maior, ele não fica mais com aquela... não sei se essa palavra é certa, depois eu ponho aqui na tela. Vivacidade, acho que é isso. Não fica mais a mesma coisa. Vocês podem reparar, depois eu vou colocar os videozinhos tocando, essas partituras, vocês reparem. O inário 4 ele era mais alegre, em Mi bemol maior. Enquanto que o inário 5 em Ré maior ficou mais triste. Sendo que a letra fala de alegria. Não é que ficou mais triste, é que a tendência ao tocar é ficar triste na hora que você canta. Com uma partitura mais melódica, assim, sem tanto brilho, ela fica mais tendenciosa a cantar mais lento. E a mensagem do hino, que é a alegria, acaba se perdendo um pouquinho. Então, né, as passagens do inário 4, elas estão, entre aspas, aqui de outra forma. Aí, ainda tem aquelas perguntas e respostas. No final aqui, antes a clave de Fá ficava em pausa, ficava em silêncio aqui e depois respondia. Agora não, agora é tudo nota. Tá bom? Então, é isso por esses hinos. Aliás, por esse hino que teve essa transformação. Só um detalhezinho extra aqui, que eu já ia esquecendo de comentar. Eu falei pra vocês que o nome da compositora desse hino é a Lelia Naylor Morris. Mas, aqui no inário, eles colocaram o nome dela errado. Quem quiser comprovar isso, vai lá e pesquisa no Google. Leila Naylor Morris. Aqui eles colocaram Leila Naylor Morris. Pesquisa lá no Google.
o Google vai te corrigir, o Google vai mostrar pra você, Lelia Naylor Morris. Tá errado aqui o nome do compositor. Não é Leila, é Lelia. L-E-L-I-A, Lelia, não Leila. Então até nisso eles erraram aí, colocando o nome da compositora de forma errada. Era melhor ter deixado do jeito que estava antes, que era como ela assinava as partituras, né? Com o nome do esposo dela aqui. Então Mister, que é para os homens, né? Em inglês, você usa Mister para os homens, aí o nome dele é abreviado, porque eu não sei o nome dele. Depois eu coloco aqui na descrição ou na tela. Então Mister, nome dele abreviado, Morris. Era melhor ter deixado do jeito que estava, né? Do que ter colocado errado. Mas enfim, é isso para esses hinos. Aí reparem aí os arpejos no inário 3 e 4 e essa queda de tonalidade e as passagens também do inário 5. As perguntas e respostas aí, as complementações do tenor e do contralto, tá bom? Então é isso por esse hino, espero que vocês gostem da explicação, espero que tenha ficado bem explicado e que tenha ficado bem tocado os hinos e me perdoem por eventuais erros, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.